Simbora então, pessoal. Vamos juntos aqui. Big Data Bet está na área. Hoje trazendo um vídeo sobre as planilhas. Tem bastante vídeos aqui já, uma playlist, inclusive, de como usar aqui todas as abas, todos os recursos, inclusive algumas análises práticas. Porém, hoje eu quero fazer um vídeo trazendo uma parte mais conceitual aqui. Vou trazer aqui alguns insights para quem está usando e já de antemão faço convite para você entrar lá no nosso grupo Big Data Bet, tem o link aí na descrição. Lá nos arquivos você vai ter acesso a diversas ligas que eu atualizo semanalmente lá para você fazer a sua análise. Antes de mais nada, aqui uma breve introdução, só explicando um pouquinho o que é interessante aqui. Aqui nós temos dados mais profundos, né? Então nós estamos trabalhando com distribuição de Poisson, nós estamos olhando aqui medidas de dispersão, como desvio padrão, coeficiente de variação, filtros de odds, enfim, uma série de conceitos que vão tirar você da média do apostador comum. E assim, já que eu fiz o convite para você, né? Quando você entrar lá no grupo, o grupo foi feito para todos os níveis de apostadores, tá? Punter, trader, iniciante, intermediário, avançado. E apenas como uma forma de incentivo para você fazer parte aí da nossa comunidade. Então vou deixar aqui alguns comentários de grandes players que fazem parte do nosso grupo lá, ou utilizam as planilhas, ou recomendam o grupo, ou todos juntos, certo? Só para você ter uma ideia do que o pessoal aí, os grandes players da cena das apostas no Brasil, falam sobre o nosso grupo. Bom, pessoal, é isso. Agora, direto aqui para o nosso assunto do vídeo. Eu estou aqui com a planilha do Brasileirão, apenas para mostrar aqui alguns insights de análise. E vou colocar aqui também uma análise que eu fiz de um jogo, certo? Para CS. Apenas para vocês perceberem aqui algumas coisas interessantes. Bom, em primeiro lugar, então, pessoal, aqui a parte do painel de dispersão, né? Você pode olhar o vídeo que fala sobre este painel. Aqui o que nós temos basicamente? O desvio padrão, o coeficiente de variação. E nós temos uma escala de cor. Ela, na média, permanece no amarelo. Conforme eu vou selecionando os times, ó, nós podemos ver aqui que o painel pode ficar verde ou pode ficar vermelho. O que isso significa na prática? Quanto mais verde ficar esse painel, menor é a dispersão na nossa distribuição de dados desses times. Isso significa que as médias são mais confiáveis quando o painel está verde. E, em contrapartida, se ficar muito vermelho aqui, é porque os times não têm consistência nesses dados. Quais os dados que nós estamos falando aqui? Esse painel de dispersão observa aqui, ó, a expectativa de gols dos times, certo? Eu sempre falei nos vídeos, né, sobre a questão da confiança, né, no painel verde. O insight que eu gostaria de deixar hoje aqui é para você não confundir a questão da dispersão com a lucratividade, tá? Isto porque muitas vezes nós temos times aqui com dispersões altas, ou seja, o painel ficaria bem vermelho aqui, ó. Olha aqui, por exemplo, Fortaleza. Uma dispersão alta, certo? E a gente fica muitas vezes receoso de fazer uma bet aqui. Por quê? Porque o time tem uma dispersão alta. Eu não sei, ele pode fazer 0 gols, 4 gols, nada aqui é surpresa, né? O próprio painel está nos informando, né, que nós não temos confiança nessa média, que essa média aqui não é muito respeitada para esse time. Mas isso não quer dizer de forma alguma que você não possa explorar. Em alguns métodos, eu tenho como critério que este painel aqui esteja verde. Por quê? Porque eu preciso da confiança da nossa média ponderada, certo? Nesses casos, eu só faço a bet se o painel estiver verde. Porém, eu também tenho formas de análise que eu posso fazer a bet com uma maior dispersão, mostrando aqui um painel mais para o lado do vermelho, do laranja. Isto porque, vamos pensar o seguinte agora juntos aqui, pessoal. Quando o painel está muito verde, eu tenho confiança na expectativa de gol. Este dado o mercado lá, quando precificou, também tem. No entanto, quando nós temos um painel vermelho aqui, o mercado também, apesar de ele ser bom no que ele faz. Então veja que nós temos uma margem maior para explorar.
porém nós temos menos confiança aqui nas médias. Beleza, pessoal? Dessa parte aqui é isso, só para passar para vocês um pouco mais sobre este conceito de medidas de dispersão, de que formas nós podemos explorar, para não ficarmos atados àquela ideia de que a bet só é boa quando a dispersão é baixa. Nem sempre, né? Depende do método que você está explorando e de que tipo de vantagem que você está tentando explorar aqui. Beleza? Bom, vou fazer aqui agora, junto com vocês, uma análise que eu fiz, coloquei lá no grupo, inclusive, de um jogo que eu achei bem interessante trazer para vocês aqui. Que é este jogo aqui, ó, pessoal, Botafogo e Curitiba, certo? Então aqui nós temos as odds, aqui estou aqui no SofaScore, a referência da 365, e nas nossas planilhas, a nossa feed trabalha com as odds da Pinnacle. Então vou só aproximar aqui. Na 365 era 162 e 575, então vou botar aqui 165 e 6. Apenas para aproximar aqui, porque eu vou botar aqui ó, o Botafogo contra o Curitiba. E vou tentar aproximar aqui, ó, porque aqui nas odds médias, ó, o Botafogo, num geral, observando todas as ranges, tem em casa uma odd média 2.2. Então eu vou pegar somente essas duas primeiras ranges aqui. Veja que eu já diminui bastante, já aproximei aqui mais da odd real do jogo lá. E o Curitiba na odd 6, eu vou pegar essas duas ranges aqui. Veja que ficou bem justinho aqui com a odd real do jogo, certo? Quanto mais eu conseguir aproximar essas odds das odds reais do jogo, maior o meu nível de especificidade aqui, certo? Claro que eu acabo diminuindo aqui o volume, né? Porque eu estou retirando jogos diferentes deste que eu estou analisando agora, que é bem importante aqui. E eu também posso utilizar aqui o tempo, né? Retirar lá os primeiros jogos, quem sabe, para ter uma análise mais atualizada aqui. Os jogos mais atuais, né? Então aqui, estou colocando a partir de maio, onde eu tenho 5 jogos do Botafogo e 8 do Curitiba. E aqui já mostra aqui uma odd justa estatística conforme o desempenho dos times, né? Já que o Botafogo está voando em casa, né? Então, conforme os resultados dele, nós podemos ver aqui, ó, muito lucrativo, 81% de ROI em casa, nestas ranges, neste período. Então, nós temos aqui uma odd justa estatística para o Botafogo muito baixa. Para o Curitiba, nem pôde ser calculada a odd do Back Curitiba, porque ele não ganhou nenhum jogo desses 8. Pode ver aqui, ó. Menos 8 unidades nos 8 jogos, ou seja, não ganhou nenhum jogo, menos 100% de ROI. Beleza, mas qual é o insight que eu quero passar para vocês aqui? Quando eu fiz a análise desse jogo, eu até vou fazer o seguinte aqui, para não roubar na análise, né, pessoal? Para não roubar na análise. Esse jogo ocorreu, deixa eu ver que dia que foi, dia 30 de julho. Aqui, como a planilha está atualizada, eu já estou olhando esse próprio jogo que eu estou analisando aqui. Então, é justo então que eu faça o seguinte. Eu vou retirar, eu vou botar aqui a análise como eu vi lá no momento, certo? Simulando aqui o que eu vi quando eu fiz essa análise aqui. Então, vou ter que puxar aqui por dias, né? Para poder retirar aqui então somente o dia 30 de julho. Vou botar aqui até o dia 28, que eu vou ter os dados que eu tive no momento que eu fiz a análise. Aqui acabou diminuindo bastante o Botafogo. Eu não gosto de olhar assim quando tem poucos jogos, tá? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou lá no outro lado lá e vou botar também o mês de abril. Tudo bem. Aqui você vai especificando o tempo, né? Pode botar por mês ali, olhar só o último mês, mesmo com poucos jogos, apenas para você ter uma base de como está a evolução dos critérios aqui dos times, tá? Acabei aqui com poucos jogos do Botafogo. Posso botar até mais uma range aqui. Vou acabar aumentando minha odd média, privilegiando aqui o Curitiba. Mas veja que mesmo eu dando essa goela aqui nas odds, eu tenho aqui 6 jogos para cada lado. E eu continuo com uma vantagem muito boa aqui para o Botafogo, com uma medida de dispersão baixa. Uma confiança interessante, certo? Além de todos os outros critérios que eu não vou olhar agora aqui, porque tem vídeos específicos aqui de cada parte aqui que eu estou mostrando para vocês, mas somente para ir direto ao assunto aqui, eu vou direto aqui na aba CS Poisson. Eu puxaria os filtros, no caso já estão aqui ó, as mesmas expectativas que eu tenho, 2,33,050, 2,33,050.
Porque aqui agora, através dessas expectativas de gol, o Poisson vai buscar os resultados de cada possibilidade de gols aqui dos dois times. Com isso ele nos traz aqui nesse quadro a probabilidade de cada placar do jogo, certo? E também nos traz a odd justa de todos os mercados aqui. BTTS, over, match odds. O que me chamou a atenção aqui, pessoal, quando eu fiz essa análise, além do fato do Botafogo estar pagando muito bem lá no jogo, tá? Porque eu tenho tanto a odd justa estatística em 1,20 quanto a odd justa do Poisson em 1,27, muito inferiores ao que o mercado estava oferecendo, né? O mercado está oferecendo lá próximo a 1,70, né, na Pinnacle. Então era uma odd muito boa para explorar. Já partia daí a análise do jogo, certo? Mas aqui, ó, pessoal, eu tenho aqui na odd da goleada uma odd justa de 4,83. E foi aqui exatamente que mais me chamou a atenção. E por isso botei a análise lá, mostrando esse dado. Porque esta odd no fecho estava em 12,5. Então veja o valor que estava apresentando aqui. Caso eu queira calcular esse valor, eu boto aqui, ó. Goleada da casa. Aqui eu tenho a odd justa e aqui a odd do mercado. Então nesses campos cinzas aqui eu digito, ó. A Betfair estava oferecendo 12,5. Eu teria aqui, né, supostamente aqui, 159% de valor. Um valor muito absurdo aqui. Para mim, esta bet não tinha como ficar de fora. Complementando a análise, já que agora eu estou explorando a goleada, eu preciso entender um outro conceito. A probabilidade do time fazer o primeiro gol e de fazer o gol mais cedo. Isto porque na goleada, se o time não faz o gol cedo, a sua stake vai queimando muito rapidamente e cria lá uma gap no mercado, de forma que se você quiser sair, você vai ter que deixar dinheiro na mesa, o que não é interessante. Então sempre que eu exploro a goleada, eu também faço este tipo de análise aqui que eu vou mostrar para vocês. Que eu já deixei prontinho aqui só para não tomar muito tempo. Então já botei o Botafogo em casa, o Curitiba fora nesta temporada. E eu tenho aqui dados sobre o primeiro gol. Esta é uma ferramenta de transição de gols. Então, quantas vezes o Botafogo marcou o primeiro gol nos jogos aqui da liga? Eu nem estou observando odds, ó, poderia digitar odds aqui, mas só mostrando para vocês aqui que o Botafogo, em 90% dos jogos em casa, ele marca primeiro, certo? E o Curitiba jogando fora, em 60% dos jogos, ele toma o primeiro gol. Ó. É o home que faz o primeiro gol. Então tinha uma probabilidade do Botafogo fazer o primeiro gol muito maior do que do Curitiba. E eu também tenho os dados aqui dos minutos do gol, do primeiro gol, né? E eu tenho aqui a maior coluna do 0 ao 15, ou seja, eu tinha uma excelente probabilidade do Botafogo abrir o placar no início. É o que está me dizendo aqui essa planilha, certo? Essa planilha está disponível, você pode entrar aqui no nosso grupo. Aqui tem uma série de links na primeira fixada, tá? Uma série de ferramentas aqui para você explorar, totalmente gratuitas. Essa aqui está aqui, ó, transição de gols. É uma ferramenta bem importante para a gente fazer análise, principalmente quando a gente quer saber, né, o primeiro gol dos times. Bom, mas é isso. Então eu fiz essa análise e verifiquei que o Botafogo tinha excelente probabilidade de marcar primeiro e de marcar bem no início, o que me dava suporte para explorar esse 159% de valor que eu tinha aqui. Deu tudo certo, o Botafogo inclusive fez um gol nos primeiros minutinhos do jogo. Neste momento que o Botafogo fez o primeiro gol, geralmente eu, no meu método, eu faço assim, tá? Eu já saio, porque o lucro é muito bom quando o gol sai bem no iniciozinho. Acabou que se eu não tivesse saído, né, com este lucro, eu teria tido um lucro maior ainda, né? Porque o Botafogo acabou de fato goleando, né? Então é isso, pessoal, passando esse insight aqui para vocês. Aqui ficou muito clara essa vantagem, né? É claro que este não é um tipo de vantagem que nós vamos encontrar assim tão fácil em todos os jogos, né? Nós vamos ter que vasculhar um pouco os jogos para conseguir encontrar vantagens desse tamanho. Mas aqui já nos dá um direcionamento muito bom do que pode ser feito, do que traz vantagem e do que não traz vantagem, certo? Por último, mais um insightzinho para vocês aqui. Nesta parte aqui,
como a gente sabe, todas as odds trabalham em conjunto, elas são correlacionadas umas com as outras, algumas com mais força, outras com menos. Tem um vídeo que eu postei sobre correlação de odds, que você consegue entender muito bem a relação de cada odd do mercado com as odds de outros mercados. Como, por exemplo, no vídeo eu falo sobre a relação entre o empate e o over. Eles têm uma relação muito forte, certo? Então o match odds é a base, né, para praticamente todas as odds, inclusive do CS. Quando eu tenho um bom alinhamento aqui, ou seja, eu especifiquei bem os filtros no tempo, nas odds, eu tenho odds médias aqui bem aproximadas com as do jogo. Quando eu venho para a aba CS e puxo os filtros, e eu tenho aqui odds alinhadas com o mercado, isso quer dizer que eu fiz uma boa filtragem aqui dos dados, porque se eu tenho aqui um alinhamento bom com o mercado e eu coloco as odds aqui de cada placar do CS ou diretamente do placar que eu quero explorar, digamos que eu queira fazer um back no 2-2 e eu coloco a odd aqui e aqui fica verde, então eu tenho uma excelente probabilidade de que realmente esse valor aqui se justifica, dado que o meu alinhamento no match odds foi bem feito. Lembrando, pessoal, que aqui o Poisson ele é puramente estatístico, tá? Ele não observa critérios subjetivos, né? Ele não olha escalação, ele não olha a qualidade do gramado, must win, nada disso. Então cabe a você também ponderar esses critérios aí na sua análise. Pessoal, acho que era isso que eu queria passar para vocês, alguns insights. Vou planejando aqui já, me programando para trazer mais conteúdos para vocês de insights de análise pela planilha, até porque agora as ligas europeias já estão iniciando. Na sexta rodada eu atualizo as ligas europeias e lembrando que nas ligas europeias nós temos muito mais dados, tá? Nós temos dados de over, de HT, de under, handicap. Então é isso, pessoal. Feito o convite para você. Um grande abraço e até a próxima.